Assim agora está melhor? Maravilhoso, professora. Então, a gente vai falar um pouco sobre validação de instrumentos de medida em saúde. É esse termo que a gente costuma utilizar, né? Porque a validação de instrumentos, nesse caso, no nosso caso especificamente, é muito usada na área de saúde, mas também ele é abordado em outras áreas de educação, até da construção civil, você pode encontrar estudos de validação. Então, quando a gente fala sobre estudos de validação, algo que a gente tem que pensar inicialmente é: eu quero validar algum teste, algum instrumento, alguma ferramenta relacionada a que fenômeno, a que evento. Esse fenômeno, esse evento, ele é objetivo ou ele é subjetivo? Então, na pesquisa com seres humanos, a gente tem fenômenos que são fáceis de mensurar, que são mais objetivos, com indicadores mais aparentes. Um exemplo simples é a temperatura, a glicemia. Entretanto, a gente tem também fenômenos mais difíceis de serem mensurados, são mais subjetivos. Então, a depressão, a ansiedade, qualidade de vida, são fenômenos muito mais subjetivos. E hoje em dia as pesquisas elas tentam medir fenômenos tanto objetivos como subjetivos. Então, tentam incorporar critérios para reduzir essa subjetividade. Então, a gente vai lidar com instrumentos chamados pragmáticos ou dimensionais. Os instrumentos pragmáticos, mais utilizados para fenômenos clínicos mais objetivos, e os dimensionais para fenômenos mais subjetivos, isso é o que a gente vê na prática. Então, na epidemiologia, a gente costuma dar essas duas classificações. Então, nos pragmáticos, por exemplo, são muito usados para definição diagnóstica, é o que o professor Bessa costuma utilizar. Eu também tenho mais experiência, minha pesquisa de doutorado e os meus projetos de pesquisa têm sido nessa área, e a gente busca categorizar um paciente, por exemplo, se ele é positivo, se ele é negativo para determinado evento, ou se ele apresenta um evento de forma leve, moderada, grave, tudo a partir de indicadores clínicos. Então, um exemplo clássico, que muitos dos alunos conhecem, os profissionais também, é a escala de Coma de Glasgow. Ela seria um instrumento pragmático. E os instrumentos dimensionais, eles são compostos mais por indicadores que formam uma estrutura dimensional, teoricamente coesa e estruturada. Então, por trás, geralmente, a gente tem eventos mais subjetivos, como uma escala de qualidade de vida, por exemplo, que hoje a gente tem a qualidade de vida mensurada em vários grupos, né? Então, os estudos que costumam lidar com esses fenômenos complexos, como o comportamento dos indivíduos, eles hoje são chamados de estudos metodológicos. Eles são mais utilizados para instrumentos dimensionais, mas também a gente tem utilizado o estudo metodológico para instrumentos pragmáticos, porque, na verdade, a gente quer seguir regras, normas que são abordadas nos estudos metodológicos. Então, a pesquisa metodológica, ela é considerada uma estratégia onde ela utiliza de forma sistemática algum conhecimento prévio existente a fim de desenvolver ou melhorar uma intervenção, um instrumento, um dispositivo, uma ferramenta, um método de medição. Então, ele pode tanto desenvolver, elaborar um novo instrumento, como pode também adaptar um instrumento já existente e avaliar a partir daí se ele é válido, confiável e é útil para ser utilizado naquele contexto de validação e, às vezes, utilizado em outros contextos por outros pesquisadores. E quando a gente fala sobre instrumentos de medida, a gente quer muito avaliar o desempenho desse instrumento de medida. Então, no que se refere a essa avaliação de desempenho, existem dois critérios importantes por trás, que são a validade e a confiabilidade desse instrumento. Então, o desempenho de um instrumento de mensuração, ele vai depender da ausência de viés, que os vieses são os desvios de verdade, e da precisão, que vão ser a constância desses resultados, ou seja, da validade e da confiabilidade. Então, a gente quer logo saber se esse instrumento é válido, confiável, e tem outras coisas também que a gente pode investigar, como a utilidade dele, e assim por diante. Vocês estão entendendo? Carol? Sim, professora, está bem claro. Está claro? Eu estou falando aqui, só que eu não só enxergo minha tela, eu fico meio perdida. Não, está todo mundo aqui falando que sim, que está ótimo.
Então, se tiver alguma intercorrência, você avisa. Ok. Ok. Então, o instrumento ele vai ser válido quando, de forma simples explicando, quando ele é capaz de refletir o conceito, ou o fenômeno, ou o evento que ele se propõe a medir. E ele vai ser confiável quando ele produz resultados semelhantes a partir de medidas repetidas. Medidas repetidas por dois observadores, medidas repetidas em dois momentos distintos. Então, esses são os conceitos mais simplificados do que seria um instrumento válido e do que seria um instrumento confiável. Então, existem outras denominações que a gente costuma utilizar: validade, acurácia, exatidão, ou então confiabilidade, reprodutibilidade e precisão. E aí, existe essa relação entre confiabilidade e validade, ou reprodutibilidade e acurácia. Então, costuma-se investigar a validade e a confiabilidade associadas, uma ao lado da outra. Então, quando a gente vai ler um artigo, algum estudo, pesquisa sobre validação, normalmente a gente vai ter lá também algum coeficiente que vai avaliar a confiabilidade daquele instrumento. Então, por que isso? Porque o instrumento, ele pode ser confiável, mas pode não ser válido. Ou seja, eu posso aplicar um instrumento, Carol pode aplicar, a gente vai alcançar os mesmos resultados, ou resultados muito parecidos, porém, ele não vai refletir adequadamente o fenômeno, ele não incorpora os critérios adequados para refletir aquele fenômeno. Então, ele pode ser confiável e não ser válido. Então, por isso que geralmente a gente costuma investigar conjuntamente. Então, a gente tem aqui essa imagem dos alvos, que reflete bem isso. Então, eu tenho aqui um alvo, onde todos os acertos foram num ponto distante do alvo principal. Então, ele é um instrumento confiável, todos os pontinhos juntos aqui tentando medir, porém, ele não é válido, porque foi muito distante do alvo principal. Aqui a gente já tem uma imagem diferente, a gente ampliando mais o alvo, todos vão no mesmo alvo ampliado, mas em pontos distantes um do outro. Então, ele não seria confiável. Aqui, muito semelhante ao de cá, só que ele não pega o alvo ampliado todo, então ele não seria nem válido, nem confiável. E aqui seria o instrumento ideal, o instrumento confiável, né, onde todas as medidas vão no mesmo alvo, no alvo central, e válido porque todo mundo alcança, eles conseguem alcançar o alvo ideal. Então, eu vou falar um pouquinho, já que a confiabilidade ela é mais curta, eu vou falar um pouquinho da confiabilidade, tá? Então, o resultado de um teste, ele pode variar a depender de quando ele foi feito, de onde ele foi feito, ou por quem ele foi feito. Então, a confiabilidade, ela pode ter algumas nuances. Quanto menor a variação entre essas medidas, por exemplo, eu tenho dois observadores aplicando um determinado teste, e a variação é muito pequena, eu digo que ele é um instrumento de boa confiabilidade. Para um instrumento ser confiável, ele não deve variar em seus resultados. Então, mesmo quando usados por diferentes operadores em momentos distintos. E como é que a gente avalia a confiabilidade? Existem 3 abordagens principais que a literatura traz: a estabilidade, a equivalência e a consistência interna. Então, a estabilidade é quando eu vou aplicar em momentos distintos e vou comparar aqueles resultados. A equivalência é quando eu vou comparar a concordância daqueles resultados quando o instrumento é aplicado por 2 ou mais observadores. Então, eu posso ter mais do que 2 observadores. E eles vão alcançar resultados semelhantes, que a gente utiliza muito nos estudos de testes pragmáticos. E a consistência interna, que é mais utilizada em instrumentos dimensionais, ele vai verificar a homogeneidade entre os itens daquele instrumento. Se aqueles itens pertencem à mesma dimensão, ou conseguem estar dentro do mesmo domínio. E aí, quais coeficientes a gente vai utilizar para tentar medir essa confiabilidade? Então, o coeficiente, na verdade, de confiabilidade, ele vai estimar a concordância entre esses resultados medidos. Então, ele deve ser, para adotar um determinado coeficiente, a gente precisa identificar
as variáveis que compõem esse instrumento. Porque essas variáveis, o tipo de variável, vai determinar o coeficiente que eu vou utilizar. Então, eu tenho que lembrar lá de estatística descritiva o tipo de variável, se ela é categórica ou qualitativa, se ela é numérica ou quantitativa. Então, por quê? Porque esses aspectos vão interferir na escolha do coeficiente. E aí eu tenho algumas opções. Uma coisa que é comum aos coeficientes é que eles normalmente variam de 0 a 1. Quanto mais perto de 1, mais confiável será o instrumento. A gente costuma almejar valores acima de 0,70, que são satisfatórios. Alguns coeficientes, eles dão graduações, como é o caso do indicador kappa, coeficiente kappa. Ele dá algumas graduações para a gente considerar se aquele instrumento, se aquele indicador, ele foi mais satisfatório ou menos satisfatório. Então, quais seriam esses coeficientes que a gente tem? A gente tem o percentual de concordância, que é apenas verificar a concordância entre os observadores ou entre os testes. O coeficiente de concordância kappa, que ele pode ser simples ou ponderado, e ele é mais utilizado para medidas categóricas. O coeficiente de correlação intraclasse, que ele vai verificar a homogeneidade de duas ou mais medidas numéricas. A gente tem o coeficiente de correlação linear de Pearson, que vai verificar a correlação entre medidas intervalares. E o coeficiente de Spearman, que vai verificar a correlação entre medidas ordinárias. Além deles, a gente tem o alfa de Crobat, que é utilizado muito para os instrumentos dimensionais, e ele vai verificar a correlação entre os itens do instrumento, a fim de verificar se eles medem o mesmo construto. E quando a gente vai avaliar a confiabilidade, a gente precisa muito operacionalizar essa medida, tá? Então, tem que estar tudo muito graduado, tem que estar tudo muito calibrado. Então, a confiabilidade, ela depende de definições operacionais precisas das variáveis. Então, se eu tenho um determinado instrumento, os meus observadores têm que estar muito treinados. O ideal é que eu faça algum manual operacional que determine como eu vou avaliar cada indicador daquilo. Então, a confiabilidade ela é otimizada quando os critérios são explícitos e os avaliadores são treinados. Isso também vale para a validação, tá? Não só para a confiabilidade, mas também para a validação. Tem que estar tudo muito calibrado. E uma coisa importante, tanto para a confiabilidade como para a validade, é a avaliação independente para medir, né? O que a gente chama de avaliação cega. Então, as avaliações para medir validade e confiabilidade de um teste devem ser independentes umas das outras. Então, o examinador, ao aplicar o teste, deve ignorar resultados prévios. Então, se eu vou aplicar um teste, Caroline vai aplicar um teste, eu não devo saber qual foi o resultado alcançado por Caroline, porque senão isso pode tendenciar para eu chegar ao mesmo resultado de Caroline. Ok? Então, isso foi um pouquinho da confiabilidade, a gente vai entrar agora na validade. Então, quando eu falo de validade, eu tenho que falar um pouquinho também sobre erro, ok? Então, os estudos de validade, eles prezam pela ausência de erros, ausência de viés, ok? Então, alguns fatores podem interferir, como eu falei, na mensuração. A questão do operador, o procedimento utilizado, o ambiente que vai ser feito. Isso tudo precisa ser tentado, ao menos, controlar. Tem que ser muito testado a partir de um teste piloto para tentar afastar esses vieses e esses erros. Porque lembre que os erros eles podem ser sistemáticos, que são aqueles erros intrínsecos ao delineamento, eles estão dentro do delineamento, de falhas no delineamento. Então, são erros relacionados a limitações humanas, físicas, do ambiente ou do próprio instrumento. E eu tenho os erros aleatórios, que são aqueles imprevisíveis, e aí vão ter estratégias para minimizar estes erros, mas que não cabe agora, nesse momento, eu falar um pouco dessas estratégias, como cálculo amostral, cálculo de intervalo de confiança, etc. E aí a gente entra um pouquinho nos tipos de validade. Então, a gente ouve falar, né, de validade externa e interna, validade teórica e empírica, validade de conteúdo, validade de construto, validade de critério, validade de teste. Então, alguns tipos de validade. Quando eu falo de validade interna e validade externa,
A validade interna está muito relacionada ao delineamento da pesquisa. Então, quando eu vou fazer um estudo de validação, eu preciso desenhar adequadamente como vai ser feito toda essa aplicação, para que eu evite a ausência de validade interna do meu estudo, ok? Então, essa validade interna, muitas vezes, ela é ameaçada pelos erros sistemáticos e aleatórios. Eu tenho a validade externa, que é quando eu alcanço a minha validade interna, e os meus resultados, eles mostram alguma significância e eu posso extrapolar, né, generalizar esses resultados. Eu tenho também a validade teórica e empírica. A validade teórica é muito relacionada à base de como aquele instrumento foi construído, a base teórica. Ela não é mensurável empiricamente. É dentro da validade teórica que entra a validade de conteúdo, tá? Então, trata da coerência entre um conceito e um construto e sua forma de mensuração. Então, vai muito no... a validade teórica é muito importante no momento de construção desse instrumento. A validade empírica entra mais na questão estatística, de analisar mesmo, estatisticamente falando, os resultados daquela aplicação. Então, ela quantifica o desempenho de um instrumento de medida em uma dada população. E aí eu vou entrar, né, naquelas validades que a gente costuma ouvir mais, como a validade de conteúdo, a validade de construto, a validade de critério. Então, a validade de conteúdo, ela está muito relacionada à validade teórica que eu falei lá em cima, porque a partir dela eu vou avaliar aparentemente se aquele instrumento me parece refletir os indicadores adequados para aquele evento, para aquele construto. Então, o instrumento de aferição, ele deve incluir as características necessárias para medir um determinado fenômeno. Então, essa validade de conteúdo, ela vai verificar a capacidade aparente do instrumento em medir o conceito, ok? Então, ela é fundamental na fase inicial para desenvolver ou adaptar um instrumento. Então, ela é o início, né? É o início do processo. Então, independente se você vai trabalhar com validade de critério, validade de construto ou validade de teste, essa parte teórica, essa validação de conteúdo é importante. A validação de conteúdo, ela se baseia em julgamento de juízes experts, né, que normalmente a gente seleciona pessoas com expertise na área, e eles vão analisar a adequação dos itens ao conceito do instrumento. Então, nós juntamos um grupo de pesquisadores, desenvolvemos um instrumento com base em uma teoria sólida, e nós fizemos buscas na literatura, fizemos um levantamento e desenvolvemos aquele instrumento. A partir daí, eu preciso fazer um levantamento de um grupo de juízes, de experts, para analisar se eles julgam aqueles itens adequados. E também eu preciso de juízes leigos, que são geralmente quem vai utilizar aquele instrumento ou ser utilizado, vamos dizer assim, por aquele instrumento, quando a gente vai aplicar, né? São pessoas da população na qual nós vamos aplicar aquele instrumento. E esses juízes leigos vão analisar a compreensão desses itens. Então, a validade de conteúdo, ela vai envolver duas etapas, que é o desenvolvimento do instrumento e a avaliação pelo juiz. A literatura não costuma definir bem quais seriam o número adequado de juízes. Então, a gente vê uma variação aí que vai de 5 a 20. Na minha experiência, normalmente a gente manda para 20 para conseguir 10, porque nem sempre a gente tem o retorno de todos. E também o procedimento quantitativo, que é quando a gente aplica algum indicador de validação de conteúdo, que pode ser apenas a concordância, ou pode ser o que a gente chama de índice de validação de conteúdo, que ele é expresso geralmente em porcentagem, e a gente quer que ele seja maior ou igual que 80%. Então, que aqueles juízes concordem em, no mínimo, 80% de que aqueles itens refletem aquele fenômeno que a gente quer medir. E aí eu tenho a validade de construto. A validade de construto, ela não é muito a minha praia, ela é muito a praia da professora Kátia, né, que tem vasta experiência com validação de construto, mas eu trouxe aqui um pouquinho, né, do que é a validação de construto. Então, ela é definida muito como uma validade de conceito, então ela é um pouco mais complexa,
e ela verifica se os itens do teste constituem uma representação adequada do construto teórico. Quem escreve muito sobre validação de construto é Pasquale, que é um pesquisador da área da psicologia, da psicometria. Então, quanto mais abstrato o conceito, mais difícil será a validação do construto. Então, a gente costuma usar a validade de construto para esses fenômenos mais abstratos, para essas escalas dimensionais, como eu falei, qualidade de vida, depressão e assim por diante. Então, a validação de construto, ela não se limita a validar um teste. Seu alcance é mais amplo, porque ele acaba validando também uma teoria que apoiou a construção daquele instrumento. E aí a gente tem algumas formas de analisar, né? Os estudos costumam trazer análise fatorial e análise convergente discriminante, são duas formas. Então, na análise fatorial, você vai reunir, o instrumento ele vai ter vários itens, vamos dizer assim, e a análise fatorial, no final, vai tentar reduzir a um conjunto menor de variáveis, de itens, mais controlável, para a gente conseguir um instrumento mais coeso, mais adequado. Então, analisa-se as dimensões do instrumento. As dimensões de um instrumento estão de acordo com a teoria pré-estabelecida, com a finalidade de identificar o que eles chamam de traços latentes, que são aqueles traços não observáveis diretamente. Como eu falei, se trata de fenômenos mais abstratos. Então, esse instrumento, ele visa avaliar fenômenos mais abstratos. Então, por exemplo, eu tenho uma escala de depressão, né? Eu não consigo medir depressão de forma tão objetiva, mas os meus itens têm que tentar identificar traços latentes relacionados à depressão. E tem também a análise convergente discriminante, que é um outro tipo de análise na validação de construto. Então, o instrumento ele deve se correlacionar de forma significativa com outras escalas, as quais ele tem uma relação teórica, ou na discriminante não deve se correlacionar. Então, é como se você fizesse uma correlação entre duas escalas para ver se uma escala converge com a outra ou se uma escala discrimina da outra. E a gente tem também a validade de critério, que eu acho que ela é quem mais se aproxima nesses conceitos de validação da validade de teste diagnóstico, que eu vou falar mais adiante. Então, a validade de critério, ela se refere-se ao uso de uma segunda medida que vai avaliar o mesmo conceito em estudo. Então, é o grau em que a medida do teste correlaciona-se com as medidas já existentes e bem aceitas. Então, você vai aplicar 2 testes e verificar se eles têm uma aproximação. O pesquisador, ele procura estabelecer uma relação entre os scores de um instrumento e algum critério externo. É nesse ponto que a validade de critério se assemelha à validade de teste. Só que a validade de teste, ela usa muito termo, vocês vão ver, de padrão ouro ou padrão de referência. Eu vou explicar mais adiante. Então, um instrumento, ele é válido em relação ao critério se seus scores se correlacionam de forma consistente com os scores do critério adotado. E aí eu vou entrar no que eu tenho mais aproximação, que é a validade de testes diagnósticos. Então, os testes diagnósticos, eles se referem a procedimentos diagnósticos diversos. Então, exames de laboratório, interrogatório clínico, exame físico, método propedêutico variado, testes de diversas formas. Então, a validade do teste diagnóstico refere-se ao quanto este teste é útil para diagnosticar um determinado evento em relação a testes previamente validados, que é o que a gente chama de validade concorrente, ou para predizê-lo, que seria a validade preditiva. E algo que é extremamente importante na validação de teste diagnóstico chama-se padrão ouro ou padrão de referência, que é o qual será comparado, nosso teste, que a gente chama de teste índice, será comparado a esse padrão ouro ou padrão de referência. Nem sempre a gente vai ter um padrão ouro, por isso que a gente usa muito o termo padrão de referência. Então, ele pode ser o verdadeiro estado do paciente, um conjunto de exames julgados adequados, ou ainda uma outra forma de diagnóstico que sirva de referência. Esse padrão ouro, ele deve ser o indicador mais sólido para estabelecer se aquele paciente ele tem ou não tem determinado evento, tem ou não tem determinada doença. É a partir dele que a gente vai saber se o nosso teste ele é válido ou não. Nem sempre a gente consegue ter o padrão ouro ideal.
Às vezes a gente tem que fazer um levantamento do que seria melhor. Então, por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, a gente fez um levantamento de critérios determinados pela American Heart Association como o padrão ouro do estudo, o padrão de referência. E aí, quando eu falo de testes diagnósticos, eu começo a entrar na questão do que a gente aplica, do que a gente busca, né, nesse estudo de teste diagnóstico. Indicadores importantes são a prevalência real, que seria a prevalência determinada pelo padrão ouro, e a prevalência estimada pelo evento, pelo teste. Então, essa prevalência real do padrão ouro, ela precisa se aproximar da prevalência estimada pelo teste. Então, no estudo de teste diagnóstico, devemos calcular a prevalência real do evento e a prevalência estimada do teste, pelo teste. Então, a prevalência real, ela vai ser, como eu falei, estimada pelo padrão de referência, e ela vai determinar a proporção de casos da doença antes de eu aplicar o teste. Por isso que, às vezes, a gente chama essa prevalência real como probabilidade pré-teste. E a prevalência estimada vai ser a proporção de casos de doença estimados pelo teste que eu estou aplicando. E aí eu não vou me adentrar muito nesses indicadores, porque o professor Bessa vai falar logo em seguida sobre as análises, que é o que a gente costuma utilizar nesses testes de validação diagnóstica. Então, nós temos os indicadores de sensibilidade, de especificidade, valores preditivos, a razão de verossimilhança ou razão de probabilidade, e nós temos também a probabilidade pós-teste. A sensibilidade nada mais é do que a capacidade do teste em detectar os indivíduos verdadeiramente positivos. Ou seja, a capacidade do teste em concordar que aqueles indivíduos são doentes com o padrão ouro, tá? Então, a gente tem visto muito isso, essa discussão hoje com a COVID, em relação aos testes rápidos. Então, o teste qual a sensibilidade do teste? Qual a especificidade do teste? Né? Quando ele vai ser mais sensível? A partir de quantos dias eu posso aplicar aquele teste rápido e saber que ele é sensível, que ele vai alcançar realmente a sensibilidade? Outro dado é a especificidade, que vai ser a capacidade do teste em identificar os indivíduos verdadeiramente negativos, ou seja, concordar com o padrão ouro de que os indivíduos são sadios. Eu tenho também os valores preditivos, que ele vai expressar a probabilidade da ocorrência de doença quando o teste é positivo, e a probabilidade de não ter a doença quando o teste é negativo. Então, por isso que ele é preditivo. Nós temos as razões de probabilidade, que ele vai ser expressa já em quantas vezes, ele já não fala tanto da probabilidade, porque ele não vai ser expresso em percentual, ele vai expressar quantas vezes é mais provável encontrar um resultado de teste positivo ou negativo em pessoas doentes quando elas são comparadas às sadias, às não doentes. Então, a razão de probabilidade é comumente descrita como uma medida de utilidade do teste. Eu tenho a razão de probabilidade positiva e negativa. E eu tenho também a probabilidade pós-teste, que ela vai permitir o quanto esse resultado do teste muda a probabilidade da doença, dada a probabilidade pré-teste. O que é isso? Eu tenho uma probabilidade pré-teste de doença, por exemplo, na população de 15%, ok? E aí eu vou utilizar essa probabilidade pré-teste, multiplicando ela pela minha razão de verossimilhança, ou razão de probabilidade, e eu vou encontrar uma probabilidade pós-teste. Todos esses cálculos, eles são simplificados pelo nomograma de Fagan, que o professor Bessa vai explicar mais adiante para vocês. Então, quando a gente fala de teste diagnóstico, eu vou só ilustrar rapidinho isso aqui, a gente precisa construir uma tabela 2x2, a velha tabela 2x2, né? Que Carol apresentou essa tabela nos outros estudos, que a gente já viu nos estudos transversais. Essa tabela 2x2, no caso dos testes diagnósticos, ela fica um pouquinho diferente. Ela tem, nas suas colunas, o padrão ouro, ok? Que vai classificar os indivíduos como doentes ou sadios. E ela tem, nessas linhas, o teste, nesse caso, dicotômico, se o indivíduo é positivo ou negativo. E aí a gente vai estabelecer valores, né? Então, se o indivíduo os indivíduos doentes que têm um teste positivo, eles vão ser os verdadeiros positivos. Os indivíduos doentes, cujo teste deu negativo, eles vão ser os falsos negativos. Os indivíduos sadios, cujo teste é positivo,
eles vão ser falso positivos. Já os sadios com teste negativo, eles serão os verdadeiros negativos. E aí, a partir disso tudo, a gente vai poder calcular a sensibilidade, especificidade, a prevalência real e estimada pelo teste, os valores preditivos, a razão de verossimilhança, probabilidade, e a probabilidade pós-teste, que o professor Bessa vai falar um pouco mais à frente sobre as análises. Aqui eu vou pular adiante, foi só uma exemplificação da tabela que eu trabalhei os meus dados. Então, eu tive aqui o padrão de referência, que vocês veem aí destacado, e eu trabalhei com 271 indivíduos, e aqui o score, que foi o teste, e aí nós chegamos a vários indicadores, né? O teste que a gente aplicou, que é um score pediátrico de alerta, ele alcançou uma sensibilidade de 73,9% e uma especificidade de 95,6%. Existem algumas outras medidas de desempenho, que eu trago aqui para citar, que é a questão da responsividade e aplicabilidade, também chamada de praticabilidade, né? A responsividade avalia a capacidade do instrumento em detectar melhora ou piora nas condições de um paciente. Então, aí já é uma outra propriedade. E a gente tem também a aplicabilidade, que vai relacionar aí facilidade de aplicação, tempo de aplicação e assim por diante. Eu vou pincelar rapidamente uma questão que, quando a gente fala de estudos de validação, a gente vê muito, que é a tradução e adaptação de instrumentos. Então, na literatura, não existe um consenso sobre como fazer uma tradução e adaptação de instrumentos. Existem várias recomendações. A gente realmente precisa seguir alguns passos para traduzir, adaptar e validar instrumentos, mas a gente não tem algo determinado como padrão, né? Então, tem alguns autores, como Beaton, que ele traz algumas etapas para tradução e adaptação de instrumentos, como tradução inicial por tradutores independentes, síntese dessas traduções iniciais, fazer uma retrotradução das traduções, e aí você vai revisar todas essas versões, a original, as traduções e as retrotraduções, dentro de um comitê de especialistas. Depois você vai aplicar um piloto, que nada mais é do que a pré-testagem, né, desse instrumento, e, por fim, ele coloca que você deve submeter essa documentação a um comitê responsável. A gente tem também outros autores que trazem outras recomendações. Eles costumam falar sobre as equivalências, então, quando eu quero traduzir e adaptar um instrumento para um outro contexto, então, eu quero trazer para o Brasil um instrumento que foi utilizado na Inglaterra, por exemplo. Então, para eu trazer, eu não vou fazer simplesmente aquela tradução de qualquer forma e dizer que aquele instrumento está traduzido e acabou. Eu preciso passar por um processo, né, de tradução e adaptação. Às vezes, os instrumentos clínicos, eles dispensam um pouco esse passo a passo, porque são instrumentos mais pragmáticos, mas também a gente deve seguir alguma orientação, algum roteiro, alguma rotina, para que não seja uma coisa feita, né, ao meu bel prazer, vamos dizer assim. Então, esses autores, que são Herdman e Reichmann e Moraes, eles trazem a equivalência conceitual e de itens, que é mais relacionada à teoria, a equivalência semântica, relacionada à tradução e compreensão do instrumento, a operacional, que está relacionada à aplicação, a de mensuração, que entra nas propriedades psicométricas, ou seja, na verificação da validade, confiabilidade e outras propriedades do instrumento, e a funcional, que é quando você alcança todas as equivalências. E aí, quando a gente fala, já estou finalizando, quando a gente fala de instrumentos de mensuração em saúde, de eventos em saúde, existem guias de avaliação da qualidade metodológica desses estudos de validação. São instrumentos tipo checklist, recomendados para avaliação da qualidade metodológica desses estudos de validação. Assim como Caroline falou, se eu não me engano, do consórcio, eu acho, eu não lembro agora, que são, né, que são também guias de avaliação, a gente tem alguns para instrumentos de validação, para estudos de validação. Nós temos o COSMIN, nós temos o STARD e o QUADAS, que é o que eu tenho mais aproximação, que eles são para avaliar a qualidade de estudos de teste diagnóstico. Então, o STARD, ele é composto por 25 critérios,
e ele é um instrumento voltado para pesquisadores e editores. Já o Quadas, ele é composto por 14 critérios, já existe o Quadas 2, que ele é direcionado para qualificar estudos publicados. Então, se eu quero fazer uma revisão sistemática com estudos de teste diagnóstico, eu posso usar o Quadas para avaliar a qualidade desses estudos e incluir na minha revisão sistemática. E aí eu vou finalizar um pouco agora, né? Tá bom, já deu de validação. Então, no estudo de validação, é preciso sistematizar e operacionalizar as etapas necessárias para a medida de validade e confiabilidade do instrumento, a fim de evitar erros a que esse tipo de estudo está sujeito. Então, a gente precisa delinear bem antes de partir, né, para o estudo em si, para que a gente consiga realmente afastar vieses, porque esse é um estudo de validação, como o próprio nome dele já diz.